acho assim, o legal mesmo também hoje de trocar figurinha com vocês, gente, é tanto eu quanto a Didi, a gente está trazendo também experiências dos nossos colegas, né? A gente do mundo da arquitetura e urbanismo, a gente do planejamento urbano, como o desenho, ele faz parte mesmo da nossa, do nosso processo de pensar, né? Pensar o lugar que a gente vive, pensar o lugar que a gente quer. Então, assim, o desenho, como eu falei antes, às vezes eu estou aqui falando muito, mas eu tenho muita dificuldade de falar, né? Então, quando eu viajo, ou quando eu vou para um congresso, ao invés de eu tomar muita nota, né, das mesas que eu estou assistindo no congresso, eu fico desenhando, porque aí eu lembro, né? Então, é isso que eu também vou trocar figurinha com vocês, mostrar um pouco também das minhas cartografias de viagem e de congressos aí acadêmicos. Mas vamos lá, Didi. E desenho é uma coisa que você nunca mais esquece. Você desenha uma coisa, desenho de observação, né? Eu também desenho viagem. Você pega e senta na frente de uma igreja, né, que você está indo visitar, sei lá, numa cidade, e desenha ela. Você nunca mais vai esquecer. Porque é um ato de memorização, é um processo cerebral que ajuda a gente a memorizar. Que é aquela coisa, eu amo Pinterest, amo Instagram, tenho 1 milhão de sites de referências que eu sigo, mas o negócio não fixa, né? Você vai passando, o cérebro não fixa. Quando você desenha, você nunca mais esquece. Então, desenhar é um ato, assim, tanto vai ajudar vocês a treinarem a expressão gráfica, o desenho de observação, quanto ele ajuda a memorizar elementos, né, da arquitetura, do espaço, né, da natureza. Mas, enfim, vamos para a cartografia. A gente, na aula de ontem, a gente falou um pouco de cartografia, então acho que dá para dar uma resumida, mas aquilo que a gente estava falando na aula de ontem, de pensar a cartografia também como uma maneira de mostrar coisas que geralmente são invisibilizadas nas cartografias hegemônicas, né? Então, a gente discutiu isso, a gente assistiu Nunca à Noite no Mapa, inclusive, ontem, Flavia, na aula de introdução ao projeto. Então, eles já estão introduzidos nesse assunto. Esse é um livrinho muito legal, esse é um texto muito legal que chama O Método Cartográfico no Projeto da Paisagem, da Arquitetura da Paisagem, que ela fala isso, como a gente usa ferramentas que mostrem as coisas que geralmente são invisibilizadas, né? Então, as ferramentas de cartografia podem ajudar nisso, não é uma expressão criativa que trabalhe mostrar os invisibilizados, o que tem tudo a ver com os temas que a gente está trabalhando, né? Aí a gente trouxe algumas imagens aqui do Burle Marx, que vocês viram na palestra do Arquitetura Bicha, né, que é um dos que eles citaram, né? O Burle Marx, um paisagista que é um dos mais famosos do mundo, do Brasil, mais famoso. Esse é o ateliê dele, que eu acho linda essa foto para conhecer o ateliê dele. Adoro. Ele era artista plástico também, é importante a gente ressaltar isso, né? Como na própria arte dele, ele já pensava também os espaços, ele fazia essas conexões, muito legal. Então, esses são os projetos, né? É mais do que o mapa, né? Que é o próprio projeto, que é um projeto urbano, então ele está numa escala de mapa, né? Uma escala cartográfica. Mas eu acho lindo os projetos dele para inspirar vocês também nas expressões cartográficas, né? Essas manchas que ele faz, muitas delas são com colagem, usa muita pintura, que é o que a Flavia falou, e usa colagem de papel colorido também para fazer esses mapas aqui, que são os projetos de paisagismo dele. A Vanessa está falando que o sítio dele vai ser tombado. Gente, sítio aqui no Rio de Janeiro é um negócio, vocês têm que vir um dia. Sério, Flavinha, você conhece? É um negócio, assim, é surreal de lindo. É o sítio dele, onde ele experimentava, porque ele trazia planta do mundo inteiro, né? E ele experimentava a adaptação no nosso solo, experimentava a união de várias plantas juntas, né? Como elas podem viver em simbiose, compor graficamente uma imagem linda das plantas juntas, mas também como elas poderiam estar num ambiente mutuamente, né? E aí é o laboratório dele, esse sítio. E tá lá para você visitar, um negócio maravilhoso, vai ser tombado. Um dia vamos organizar uma viagem para cá. Tem uma série, isso, que mostra. Gente, o lugar é assim, é lindo. E falando em relação ao ser humano natureza, ele inteiro tem o ateliê dele e tal, tem a casa dele que você pode entrar, que também é super legal para conhecer, mas, assim, é impressionante, assim, o espaço paisagístico, assim, como um patrimônio, né, que é o que a Vanessa falou. Negócio lindo. Bom, vou mostrar os outros mapas dele aqui, porque como a gente não vai ter tanto tempo, que nem a aula que eu gravei foi 1 hora, são 9h30 já. Esse é um dos projetos, esse aqui é um projeto que ele fez na Avenida Paulista, esse é outro. Então, ele trabalha nessa linguagem, como a Flávia falou, muito vinda também da condição dele como artista, né, para fazer esses projetos. E aí a gente conhece uns mapas
mais, vamos dizer, tradicionais, né? Então, vocês podem, desde mapas mais tradicionais, que nem esse aqui é um que mostra uma síntese de um sistema de espaços livres. Vocês vão aprender isso aí com o tempo no curso. Mas o que é legal aqui da gente ver, que ele é um mapa que você já deve ter visto mapas parecidos. Primeiro, o uso da legenda, tá, gente? Que importante usar legenda. Sentir falta no trabalho de vocês. Podem explorar esse recurso da legenda para cartografia. Não precisa ser uma legenda bem assim, clássica, que nem essa, né? Mas vocês podem explorar a legenda, facilita para a gente entender o trabalho. Então, aqui uma legenda, só para dizer que, em geral, nas legendas, assim, a gente usa as cores, em geral, o verde é o verde, o azul é para os corpos d'água, né? O cinza é a mancha urbana, não é uma regra, mas é interessante porque a gente faz uma relação simbólica, né, com a cartografia, né? As linhas, né, linhas para as vias de circulação, manchas para os espaços mais fixos, né, entre fluxos e fixos, a gente usa essa coisa da mancha para os mais fixos e as linhas para os fluxos, né? Então, aí a linha férrea, aí na legenda tá ali, a linha férrea é pontilhado vermelho e assim vai, né? E lembrar sempre isso, que o mapa, esse aqui é um mapa síntese, mas todo mapa é uma síntese, né? Acho que isso é uma coisa importante. Flavinha, se você quiser abrir o microfone e falar, fica à vontade. Todo mapa é uma síntese, né? Então, por isso que a gente fala que acontecem apagamentos, que nem vocês viram no filme Nunca à Noite no Mapa. O que se escolhe mostrar, né? Porque é uma síntese, o real é o real. Então, se é uma síntese, ele vai mostrar algumas coisas. Então, a gente tem que sublinhar, né, o que a gente quer que apareça mais, como é o caso desse outro mapa aqui, que é um mapa feito pelo arquiteto Carlos Nelson Ferreira, que vocês vão conhecer, um arquiteto muito importante que trabalha numa interface com antropologia. Ele tem muitos trabalhos legais que vocês vão estudar aí no futuro, mas esse mapa é um mapa que ele fez sobre esse bairro que ele estava estudando, no Catumbi, e ele escolheu, por exemplo, sublinhar, desenhando os elementos arquitetônicos tridimensionais. É lógico que a igreja não tem esse tamanho, ela não ocupa a quadra inteira, mas ele desenhou maior, foi uma maneira de sublinhar aquele elemento no desenho do mapa que ele fez, né? E outras arquiteturas aqui também que ele sublinhou, fez uma legenda, a legenda não está aqui, porque senão não ia dar para ver tão bem o desenho, mas aqueles numerozinhos, outra maneira de fazer legenda, tem a legenda do que são cada coisa também. Um desenho todo feito à mão, né? E você, apesar de você entender que está tudo fora de escala, maior do que no tamanho real em relação às ruas e quadras, você consegue sacar esse lugar, né? Você percebe ali a quadra, ali embaixo, ali eu subo, tem a Praça da Igreja, né? Então, a partir de um desenho do bairro, na criação que ele fez em cima, tem o PDF na internet. É muito legal esse livro, aliás, Quando a Rua Vira Casa. E o mapa também é uma maneira importante para a gente trabalhar um diálogo, né? O mapa é um diálogo, a gente faz uma síntese de um espaço, no caso de vocês, espaço afetivo, para contar sobre aquele espaço, né? Então, ele também é uma maneira de criar diálogo, então ele é muito usado em projetos participativos, já que são imagens de várias experiências diferentes com projetos participativos, onde o mapa é uma forma de você elaborar histórias coletivas da comunidade num espaço comum, né? O mapa é um lugar de síntese comum para a construção de uma análise coletiva sobre um lugar. Então, o mapa, além disso, sobre um território, é um instrumento muito bacana para a gente trabalhar com projetos participativos, tá? E tem tudo a ver com essa disciplina, não à toa a gente está trazendo esse exemplo, que essa disciplina que trabalha extensão, teoricamente, a participação da comunidade é muito importante, né? Isso aqui é um coletivo de urbanismo feminista, que elas usam muitas ferramentas, quem quiser conhecer mais, elas têm um monte de manuais de como fazer um mapa coletivo, de como fazer um diagnóstico de bairro coletivo, e elas também usam essa ferramenta do mapa coletivo, e também tem, não, é no próximo. O mapa mental é uma coisa que a gente usa muito também para construir ideias sobre o território com as comunidades, com as pessoas que a gente está dialogando. Esse é um mapa mental feito, por exemplo, aqui com um pescador, então ele está contando um pouco do bairro que ele mora, né, a partir de um desenho da memória dele, né, a memória afetiva e mental sobre o mapa. Aí lembrando aquilo que a Flavinha falou sobre o desenho, né, com certeza ele não é uma pessoa que entende super de desenho, da técnica, da expressão gráfica do desenho, mas o desenho dele tá maravilhoso, a gente entende muito sobre o bairro, ele destacou também, igual o desenho do Carlos Nelson,
coisas mais importantes ali, né? A gente entende os caminhos, a gente vê a praia, a gente vê a igreja, a gente vê as pessoas ali na praia, né? Mostrando que ali é um lugar de muito uso, né? Então, uma coisa que a gente usa muito também são os mapas mentais, e só para mostrar como a expressão gráfica não necessariamente precisa ser aquele desenho conhecido como o desenho bonito, né? Um desenho simples, mas que diz muito, né? Esse é outro mapa mental feito na Colômbia também. Que também fala, é muito legal que mostra nessa cidade na Colômbia, que é uma cidade provavelmente onde as montanhas são muito importantes, ela fica num vale, né? Não à toa a pessoa desenha uma montanha ali no fundo. Então, um desenho que teoricamente não é técnico, não tem escala, mas a gente diz muito sobre a paisagem com esse desenho aqui, né? Então, um recurso que a gente usa muito também. Esse que eu ia falar, que é um outro PDF que vocês conseguem achar fácil na internet, que é o manual de como fazer um mapa coletivo, né? Então, como fazer um mapa coletivo, é lá de Buenos Aires, tem vários instrumentos que eles usam nesse manual, quer dizer, eles disponibilizam nesse manual para vocês fazerem esse tipo de atividade, né? Então, por exemplo, usar os ícones, né? Ícone, como a gente estava falando, quando a gente falou de vocês expressarem mais graficamente o espaço afetivo, já é muito legal. No caso, para dialogar com grupos que às vezes ou falam línguas diferentes ou não têm tanto acesso à língua escrita, né, o gráfico, o desenho diz muito, facilita muito o diálogo para a construção de um mapa. Então, eles têm nesse manual um monte de signos que vocês podem usar para fazer essas atividades. Mas é o que a gente estava falando, né? Hoje em dia, você entra no Pinterest, tem tanta possibilidade de imagem. É que eu estava falando isso na outra aula, tá na gravação lá. A gente, né, Flavinha, sabe como a gente fazia? A gente recortava de revista. A gente pegava a revista e recortava uma escalinha humana, né, Flavinha? Recortava e fazia tudo com colagem mesmo, cola. E hoje em dia você vai no Pinterest e tem tudo. Vocês têm, assim, uma possibilidade tão grande para fazer colagens tão incríveis, né? Ou usar, que nem aqui, diagramas, elementos gráficos, ícones, tão incríveis, que é infinita a possibilidade que tem de banco de imagens que na internet, né? Que às vezes até a gente se perde, né? Porque é imagem demais. Mas, enfim, eu acho que vocês tinham que explorar mais isso. Tanto o desenho pessoal, como a Flávia falou, como usar imagens que remetem àquilo que você está dizendo, né? Aqui é uma experiência de construção de mapa coletivo, só para vocês verem, que é porque eu participei, então por isso que eu botei aqui. Então, com essa ocupação do Movimento Nacional de Luta por Moradia, no Rio de Janeiro, a gente mapeou o entorno do terreno onde eles estão assentados, para pensar o projeto urbano e arquitetônico que a gente vai fazer junto com eles lá. Então, mapear o entorno para pensar as saídas principais, onde vai ser a escola, né? Isso foi mapeado coletivamente, então a gente usou essa coisa dos ícones, né? Vocês podem ver aqui, não está dando para ver tão bem. Aqui também, para sintetizar o conteúdo da visita, a gente também usou os ícones aqui nessa prancha, né? Então, o mapa é muito útil. Aqui, outra experiência de mapeamento participativo com os pescadores na Baía de Guanabara. Esse trabalho é muito legal, então também foi feito mapas junto com os pescadores, mapas coletivos. O interessante é que como a Baía de Guanabara é uma baía que tem, acho que 5 ou 6 comunidades pesqueiras diferentes, ela envolve, isso aqui é a baía, essa parte toda aqui, tá vendo o pretinho aqui, ó, é a parte de água, tá? É um mapa na água, acho que é legal desse mapa também. Porque a gente sempre pensa o mapa no território de terra, né? E a água é um azul, né? Como era um mapeamento feito pelos pescadores, o mapa é na água, muito legal. Então, a Bahia, essa parte preta aqui, né? Então, dá para ver aqui a Bahia onde está o mapa. E aí dá para ver como engloba várias cidades diferentes, né? Da região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo e tal. E ela ia em cada comunidade pesqueira e fazia um mapa junto com cada comunidade pesqueira. Depois ela juntou todos esses mapas diferentes, que são 6 comunidades pesqueiras, e fez esse mapa junto aqui, que é uma síntese, né? Um pouco mais técnica, né? E usar escala e tal, mas o que eles levantaram nesse mapeamento, eu acho muito legal pensar o mapeamento da água. Então, onde tem peixe tal, onde tem um duto de petróleo que deixa poluído, onde tem... não sei, tem que ver aqui, onde é bom de jogar rede, onde não é bom de jogar rede. Esse é o mapa que eles fizeram. Ô, Didi, deixa aí rapidinho, só chamar a atenção a pessoa que quer organizar, né? Mas é porque quando chega lá na frente, quando a gente começar a trabalhar mais planejamento urbano, projetos de paisagismo, urbanismo, a gente vai precisar dominar um pouquinho mais essa linguagem. Mas é só para dizer o seguinte, vocês estão vendo ali a legenda, né?
Onde é a área, a gente trabalha como mancha. Então, na legenda, vai ser esse quadradinho de mancha, né? Onde é algo pontual que você quer, sei lá, trazer uma informação muito específica, vai ser esses pictogramas, né? E aí, onde é trajetória, caminhos, conexões, vão ser linhas. Esse domínio, né, de mancha, ponto e linha é importante para a gente. Então, a nossa cartografia aqui na disciplina pode ser feita do jeito que vocês quiserem, mas leve em consideração essa ideia de mancha para grandes áreas, de ponto para questões específicas e de linha para trajetórias, tá? Só isso. Outra coisa, outra lembrança ótima, importante também. A gente não pediu isso para a cartografia de vocês e a gente não exigiu isso também na hora de avaliar, tá? Mais uma coisa que é importante, eu acho que vocês podem fazer para essa próxima entrega, porque para vocês tomarem, se acostumarem a fazer isso sempre, toda prancha de arquitetura tem que ter escala, né, que está aqui, ali embaixo, é uma escala gráfica, acho que no caso de vocês o melhor vai ser uma escala gráfica também, vocês pegam lá no Google, né, em relação ao tamanho da imagem que vocês pegaram, a escala gráfica e a escala, e o norte. Todos os de vocês eu acho que está para o norte, a não ser que alguém virou na hora de tirar a foto, né, geralmente o norte é para cima. Mas sempre tem que ter o norte, porque aí você sabe se o norte está para cima mesmo, né, ali no caso tá. Então sempre tem que ter o norte, né, para onde está o norte, a nossa entender nesse mapa onde que estão as coisas e pôr a escala. Isso é um clássico em todas as pranchas, tá? Então é uma coisa que é legal vocês acostumarem. Outra coisa também, rapidinho, Flavinha, já vou... As fontes, olha aqui, ó. Todo mapa, né, no caso, diferente de uma planta de arquitetura, ele não vai ter fonte, geralmente. Mas um mapa sempre tem que ter fonte, porque ela tirou de algum lugar. Então, ela vai colocar aqui no fontes pesquisa participativa com os pescadores, dados do IBGE e mapa geográfico do Implama, sei lá, né? Onde ela pegou esse mapa? Ou não, do Google Maps. Google Maps anos 2012, né? O caso de vocês, talvez. Google Maps 2021. Google Maps e depois a pesquisa com reticências, aí são as pessoas que vocês vão chamar para conversar. Né? É o que A Leilane quer falar alguma coisa. Pode falar, Flor. Bom dia. Foi uma questão que a senhora falou, eu acho que também nas aulas passadas eu não entendi bem, que a gente teria que tirar um print lá da prancha e enviar para o Classroom, foi? Ou não? Foi. Era isso mesmo? Então eu não enviei não, eu perdi. Mas no final a gente só deu uma olhada, né, Flavinha? Esse print era mais para constar de que vocês tinham feito até aquele momento, porque a gente ficou preocupada de acontecer algum acidente, de alguém apagar sem querer e tal, era por isso o print. Mas a gente corrigiu mesmo pelo Miro, viu? Isso, porque no Miro a gente consegue dar zoom. Essa segunda entrega vai precisar fazer a mesma forma ou não? Vamos ver ainda. A gente vai decidir, mas ela vai finalizar, né? A gente vai trancar o Miro, provavelmente vai ser isso. Trancar o Miro, acho que vai ser isso. Aqui é outra experiência também de mapeamento participativo, que é um arquiteto que está fazendo também, o Paulo. Nesse caso aqui era uma geógrafa, tá? Que fez esse dos pescadores. Esse é o Paulo, o arquiteto, ele participou de uma mesa nossa, quem quiser assistir, aquela sobre colonialidade. Não sei se vocês viram no nosso canal. E aqui ele conta lá na mesa, mas eu vou passar rapidinho só para vocês verem. Ele está fazendo um mapeamento com a comunidade indígena Chavante para recuperar os territórios que eles perderam, né? Que eles foram expulsos. E são importantes, né? Tem essa coisa também de uma relação espiritual com o território, né? As culturas não brancas, em geral, né? Não tem esse descolamento do território que a nossa cultura tem. Ao contrário, o território faz parte onde estão enterrados os meus ancestrais, né? Onde tem muitas culturas também que é onde as mulheres derramam, enterram a placenta, não sei se já viram falar disso, a placenta do bebê, na hora que nasce, enterra no território como maneira de articulação entre o corpo que está nascendo e o espaço, né? Então, nessas outras culturas é muito importante, eles foram despejados, então eles querem restituir esse território, que era o território sagrado deles, e aí o Paulo está ajudando. Então, eles estão mapeando para provar que ali antigamente eram aldeias indígenas. Então, eles mapeiam tanto em visitas em loco, assim, que eles reconhecem pelas plantas, gente. Que essa planta é a planta que a gente comia do lado da cozinha
sei lá, da cozinha comunitária, então a gente sabe que aqui era a cozinha. Então, assim que eles estão mapeando, e também pelo formato das aldeias, né, que são geralmente descampados, né, e aí depois a natureza ocupou e nasceu planta, né, porque a natureza está sempre em transformação, só que ela é diferente, né, das plantas que eram mais velhas. Então, eles conseguem mapear assim, ó, que nem essas fotos aqui que vocês estão vendo. E, então, um trabalho também super importante de mapeamento, aqui onde eles estão mapeando, que vai constituir, então, já constituiu, quem procurar em Memória da Terra na internet, eles fizeram esse dossiê que é para pedir para o governo as terras de volta. Então, outra forma, esse aqui eu mostrei ontem para vocês, não vou falar muito não, porque eu mostrei ontem para eles, Flavinha, na aula de introdução ao projeto, que é aquele de mapear, né, as violências e as resistências das mulheres negras, né, no território aqui do Rio de Janeiro. Vocês lembram o passeio? Outra maneira de fazer um mapa também, que é assim, Flavinha, tem esses símbolos, tá vendo? Muito legal. Então, olha só, né, tem essas plantas, né, eu acho que é feito até em aquarela, e super bonito. Né, em aquarela, eu acho, também. Hora de colocar todos os talentos para fora. Uhum. E elas criaram, entendeu? O rosa são resistências e os azuis são violências. E aí cada um é uma coisa. Tem uma legenda, né, que não está aqui, porque senão não ia caber. E aí é um desenho para cada legenda. Essa coisa da iconografia que a Flávia falou, né, muito importante também para a gente. Esse é a Flavinha fala, porque é o grupo de pesquisa dela. Esse é o nosso mapa, que a gente chama de nosso modo jogo, né? Que a gente começou essa ideia de cartografar num grande tabuleiro as nossas vivências de cidade, muito semelhante ao que a gente está fazendo aqui nessa disciplina, só que aí foi o real e um tabuleiro só para todo mundo, né? Então, inclusive, esse tridente do Exu aí era meu, né? Eu posso contar a história desse tridente, né? Eu morava na frente do cemitério, lá no Rio de Janeiro, né? Na General Polidoro, em Botafogo. E aí a gente já tinha combinado, né, de passar uma semana, acho que era uma média de uma semana, né, em colher fragmentos, né, de afetações de cidade, né, então como é que a cidade, o nosso cotidiano nos afeta. E aí eu passava em frente a esse cemitério todos os dias para ir para o supermercado, né, e na volta eu vi esse tridente. Só que assim, eu completamente por fora, né, das questões das religiões de matriz africana, eu simplesmente achei bonitinho, estava no chão, peguei e levei para casa. Estava na frente da banca de revista, assim. Peguei, levei para casa, né? E depois joguei lá, né? Joguei no jogo, que eu achei legal, enfim, achei muito interessante aquele tridente na frente do cemitério. E depois que eu fui descobrir todo o simbolismo também que tem esse tridente. E foi marcante porque ele trata da encruzilhada, né? Ou dos encruzilhamentos que a gente também vive na cidade, né? De interseções que a gente vive na cidade, né? E aí ele está sempre... Acabou que eu doei o tridente de Exu para o grupo de pesquisa e toda jogada que a gente faz, a gente utiliza esse símbolo, porque na verdade ele depois virou um ícone, né? Esse símbolo como um símbolo de encruzilhada, né, dos encruzilhamentos na cidade. E aí esse é o nosso modo de jogo. Teve gente que... Aí a gente trazia, assim, fotografias, memórias, você vê que tem muita coisa escrita aí. Às vezes a nossa jogada era com o próprio corpo, né, então fazer uma dança, fazer um movimento de capoeira, porque também o corpo, né, o nosso instrumento, né, de apreensão da própria cidade. Então, as nossas jogadas são assim, com objetos, com texto, com imagem, com o corpo. Né? O grupo de pesquisa Modernidade e Cultura, e a gente depois estendeu esse modo jogo para Rede, Imagem, Identidade e Território, né? Que a gente continua se reunindo, já estamos no 9º encontro, né, dessa rede de pesquisa que compreende, inclusive, grupos da América Latina, né, da Bolívia e da Argentina. É isso. Muito bacana, adoro. E esse aqui também é outro grupo lá da FRJ que fez esse mapeamento corpóreo, assim, na cidade, né? Então, eles faziam, cada um era um território, eles iam desenhando na própria praça pública e também interagindo, mapeando junto com as pessoas da própria praça ali, né? E com música também, outra maneira de mapear, nessa coisa do corpo que a Flavinha estava falando.
E esse é o TCC da Júlia. Quer falar, Flá, também? Quero, vamos falar junto, né? Esse TCC da Júlia, inclusive a Diana deixou aí, né, os links para quem quiser saber mais sobre, né? A Júlia foi ex-estudante da Faculdade de Arquitetura aqui da UFAL, ela foi orientando da professora Juliana Micaelo, né? Então, esse foi um dos primeiros trabalhos finais de graduação lá da FAO, que tratou sobre questões de gênero, né? Então, sobre a questão da segurança da mulher na cidade, né? E aí a Júlia, ela mapeou a dinâmica das mulheres no bairro da Jatiuca, né? Ou seja, um bairro na área nobre da cidade, um bairro onde a maioria das mulheres são brancas, possui um poder aquisitivo aí mais abastado, né? Mas ainda assim também tem uma circulação de mulheres não brancas, né, que vêm para a área mais nobre da cidade a trabalho, principalmente babá, né, a gente vê muitas mulheres não brancas, né, com aqueles uniformes, com criança, com cachorro, né, enfim. E aí a Júlia fez esse mapeamento e colocou ela fez um mapeamento tanto digital, porque isso é importante, a gente também entender quais são os nossos instrumentos de trabalho para fazer esses mapeamentos. Porque hoje em dia está muito na moda, eu vou fazer um questionário online pelo Google Forms, eu vou fazer um mapeamento não sei o quê, vou jogar nas redes sociais, no Facebook, tarará. Mas tem muita gente que não utiliza esses aplicativos, essas ferramentas, né? E aí essas pessoas, se não utilizam essas ferramentas, elas não são ouvidas também por nós. Então, a gente tem que ter muito cuidado qual é a ferramenta que a gente vai usar. Por isso que o papel, né, o lápis, in loco, né, ali no lugar, é insubstituível, né? Nenhum aplicativo de celular substitui esse tipo de instrumento, né? Então, a Júlia, além desse mapeamento digital que ela fez para quem podia acessar, daí ela jogou nas redes sociais, ela queria que as mulheres dissessem, né, onde se sentem seguras, onde não se sentem seguras, quais são as rotas que elas fazem de casa para o trabalho, de casa para a escola, né, andando no bairro, enfim. E aí ela colocou também esses cartazes como uma maneira de mapear a trajetória de mulheres que não acessariam esse aplicativo ou esse mapeamento via redes, via Facebook, né? Então, foi muito interessante também, eu fiz parte da banca, né, de avaliação da Júlia, e na época, na banca intermediária, que vocês sabem, né, tem 3 momentos. Tem o momento do plano de trabalho, onde você apresenta o que você está pensando para o TCC, tem o momento da banca intermediária, né, que é o TCC em andamento. Então, nesse momento, a Júlia já trouxe para a gente essas informações do cartaz, e tinha muitos casos que esses cartazes eram arrancados, eram amassados, eram jogados no lixo, as pessoas escreviam frases desaforadas. Então, a gente percebe, né, que, apesar de ser um bairro nobre, né, um bairro de elite, digamos assim, apesar de todos os contrastes, enfim, a gente percebe que também existe muito uma misoginia, né, um ódio aí pelos direitos das mulheres, né? Então, quando as mulheres falam que tem medo, né, de andar por alguns lugares na cidade, né, ainda para muita gente isso ainda é mimimi, né? Então a gente percebe pelas ações, né, como as pessoas também tratavam esses cartazes. Mas por outro lado, muitas mulheres responderam. A Júlia colocava, né, essa mancha branca aí é o próprio bairro da Jatiuca. E aí não dá para ver as ruas e tal, mas aí tinha, né, tudo delimitado e tal, e tinha essas bonequinhas onde as mulheres colavam, onde elas se sentiam sozinhas, né, onde elas se sentiam vulneráveis. E foi muito interessante, porque ela também coletou narrativas das mulheres, né, e uma dessas narrativas foi da própria professora Juliana Micaelo, quando tinha 12 anos de idade, no bairro da Jatiuca, né, então, assim, foi um momento também emocionante, porque quando a gente ouve essas narrativas, não, né, estou falando de nós mulheres, mas, enfim, quando a gente ouve essas narrativas, não tem como a gente não se identificar, né, que a gente sabe que também o Brasil é um dos 5 países, né, mais violentos para as mulheres viverem, e Alagoas e a cidade de Maceió, ela também tem um dos índices mais altos de violência contra a mulher, né.
Então, um trabalho importante. Depois da Júlia veio outros trabalhos, né? Veio o trabalho da Maiara, que a Maiara já fez esse contraponto, né? Ao invés de um bairro nobre, ela foi trabalhar as áreas periféricas da cidade, maior concentração de mulheres negras. E hoje a gente já está no terceiro trabalho final de graduação, que também está tratando desse tema. Inclusive, a banca intermediária agora, segunda-feira, eu acho que já foi publicado no Instagram da FAO o convite, se vocês quiserem assistir, viu? A banca da Diana Clécia. E ela usou a cartografia para fazer esse mapeamento, né? Então, é muito legal também assistir. É um instrumento que a gente usa para muita coisa. Aí a gente trouxe umas referências aqui para vocês, referências gráficas também, né? Então, aqui dá para ver que é um mapa todo feito à mão, né? E ele usa, além dessas coisas que a gente já falou antes, né? As manchas, as linhas, ele puxa essas caixinhas de texto, que eu acho que é uma coisa que tem bastante a ver com o que vocês estão construindo aí na cartografia, com os post-its, né? E são caixinhas de texto que também são legendas, olha, as cores aqui. Algumas das caixinhas de texto, ela puxa desenhos também, aqui um desenho da paisagem, né, aqui outro. Então, usar alguns símbolos que significam, tá vendo? Essas linhas azuisinhas, aqui ela fala o que significa, tá? E aqui em cima a escala e o norte, lembrando que isso é sempre presente. Essas caixinhas de texto também a gente pode dizer assim, a gente quer uma planta falada. Aí é justamente isso, você trazer uma planta, puxar e fazer seus comentários, né? É muito legal também. E super necessário. Aí aqui a gente vai passando, como já está faltando 7 minutos para acabar, eu vou ir passando as referências e depois podem olhar com calma, tá bom? Vocês olham depois, o PDF está lá já, o PDF está lá, a aula sumiu, mas o PDF está lá. Né? Então, essa coisa de misturar foto, né? Aqui, no caso, nem é um mapa urbano, que nem esse aqui, é um lote arquitetônico, né? Está explicando as relações do terreno onde tem esse projeto de arquitetura e paisagismo, e o entorno, né? Como é o vento, como é o sol, tá? Fotos do entorno. Outro mapa aqui, ó, que também é essa coisa de usar as manchas e linhas, diagramas, imagens, ó, desenhos do lugar, um cortezinho mostrando como é a relação entre a altura dos prédios, a rua, né? Outro corte aqui mostrando a área, que acho que é um rio ou um mar, né? Não, um mar, acho, né? Uma costa aqui. E aqui fotos com desenhos, então a gente usar todas essas ferramentas, múltiplas ferramentas que a gente tem, para expressar a coisa dos ícones que a gente falou antes, vai no Pinterest, ó, pega aqui um carinha jogando futebol, você já entende que nesse lugar aqui as pessoas estão jogando futebol, aqui bicicleta, aqui dança, né? E fotos também, essa mistura, né, de desenho, de foto, de imagens prontas, né, de ícones, né? Aqui também o trabalhar o desenho à mão junto com fotografia, o croquis junto com imagem, com colagens, né? Então, mapas que exploram essa multiplicidade de ferramentas que a gente tem de expressão, né? Aqui também. Aqui eu acho muito legal falar da paleta de cores, né? Que ele usa. Preto, amarelo, tem esse verdinho, umas coisas em vermelho. A paleta de cores, ela ajuda a dar unidade na prancha, né? A composição da prancha é legal falar também, ó. Não tem espaço... Todos os espaços estão bem utilizados, né? A prancha é só isso aqui, né? Esse branco é porque sobrou espaço. Então, ele usa a prancha, né, de uma maneira de organizar as informações, lembrar sempre que a organização das informações, em geral, na nossa cultura ocidental, a gente lê da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Na cultura ocidental, a gente pegar, né, os orientais é diferente. Então, geralmente, a gente usa isso para ler a prancha. E, às vezes, na prancha de vocês, eu ficava meio perdida, não sei você, Flávia, eu falava, onde começa? Eu falava assim, cadê? É um recurso que vocês podem usar, que eu vi numa prancha da outra sala, Flá, a menina colocou número nos post-its. Então, o primeiro post-it a ser lido era o 1. Então, ajudou, porque às vezes a gente fica se perdido. Ou vocês usam essa coisa que eu falei, esquerda, direita, cima para baixo. Alguns de vocês usaram, colocaram a primeira informação nesse lugar. Ou vocês usam essa coisa do número, ou vocês usam a coisa da hierarquia. Então, uma imagem muito grande é a primeira coisa que a gente vai ver. A gente vai primeiro na imagem grande, e as menores vão indo para detalhes. Quanto menor, mais detalhe, né? Uma notinha, aquela bem pequenininha, né? E no caso do Miro, que é o negócio do Zoom, isso dá para ser trabalhado mais, tá? Então, pensar a hierarquia das informações, o que vem antes, o que vem depois. A gente se perdia na prancha. Eu falava, cadê? Cadê a coisa que explica o espaço? O que eu quero ler primeiro
é o que é esse espaço? O que é uma casa, uma escola? Eu ficava procurando na prancha de vocês, assim, entendeu? E aí eu entendo que o que vem para vocês, né? O que viria antes, a primeira informação que a gente tem que ver é o nome de vocês e o lugar. Então, o nome de vocês ou tem que estar no canto superior esquerdo, né? Ou tem que estar no canto inferior direito, né? Que a gente vai ler assim, né? Então, o que estiver próximo do nome de vocês é o que vai estar nessa hierarquia de informações, é o que vai ser as primeiras coisas que a gente vai ler. Então, orientem o leitor de vocês também, né? Gente, vocês estão aí? Ninguém fala nada? Sim, professora. Vamos seguindo, né? Quiser interromper, interrompe, gente. Tamo ou te amo? Ó, essa prancha é muito legal, que é uma prancha que conta sobre um processo de gentrificação, que eu não sei se vocês sabem o que é, mas é um processo que, em geral, pela valorização imobiliária, acaba expulsando os usuários originais, geralmente pessoas mais pobres, né? E no bairro do Harlem, em Nova York, que é um bairro que também é um bairro caracteristicamente negro, e com a gentrificação, sabendo que a sociedade americana é uma sociedade com privilégio racial, então os brancos têm mais dinheiro, está acontecendo um embranquecimento desse bairro. E olha como ele mostra isso com os desenhos. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali, o cara com a máquina fotográfica, em branco, parece meio um turista, alguma coisa, e lá no fundo o morador negro, né, que é de fato o morador, a gente consegue perceber, ele está com o filho andando, ele tem o bairro atrás dele, né, e na frente parece que está aquele branco que está chegando, né, olhando o mapa ali, a mulher atrás dele, né. Então, a partir de signos, né, que misturam tanto o mapa bidimensional, uma foto ali dos lugares, né, onde vai para cada caminho, com o negócio da densidade ali mostrando como está densando, né, ali aquele que vai subindo, deixa eu mostrar o mouse, né, então misturando essas diversas formas de expressão bidimensional, foto, desenho, ele está falando sobre o que está acontecendo nesse bairro para a gente. E aqui coisas que vocês podem usar nos mapas, agora não é mais mapa, mas coisas legais que contam sobre o que vocês estão falando, e vocês têm usado, né, como fotos mostrando situações, né, aqui o ponto de lotação, oficinas do bairro, aqui, ó, a pessoa tem que descer porque tem um carro estacionado isso aqui é tudo de um livro sobre planejamento urbano, tá, que a gente está pegando. Então, como usar esses instrumentos para mostrar sobre a cidade, né, as pessoas ocupando a calçada como espaço público e privado, essa mescla do público e privado na calçada, né, então vocês usarem as fotografias para contar sobre esse espaço. A ocupação em diferentes horários do dia, do mesmo lugar, a fotografia pode ser um instrumento para isso também. Para sublinhar algumas coisas da paisagem, então pegar uma fachada e mostrar, misturar desenho e foto, a fotografia e desenho, para mostrar esses elementos da paisagem, olha aqui também. Desenho, que dá para usar a mesma coisa, pegar um desenho da paisagem, depois puxar alguns elementos importantes, ó, e fazer outro desenho para mostrar. Lógico que desenhos profissionais maravilhosos, eu queria desenhar assim, mas é assim, a gente tem que ver coisa bonita para inspirar a gente, né? Às vezes os alunos falam assim, nossa, professora, mas isso aí, que humilhação, ver um trabalho bonito da sala e fala, tá humilhando a gente. Falo, não é humilhação, é inspiração, gente. É para se inspirar. Tudo nessa vida é técnica e aprendizado. A gente, quanto mais faz, melhor a gente faz. Tudo é técnica, é só aprender. Aqui outro desenho, né, que mostra também misturar uma planta do lugar, né, um mapinha, com o desenho da vista, né, da perspectiva, né, então essa mistura desses desenhos, né, aqui outros desenhos que mostram apropriações do espaço público, né, então as pessoas aqui sentadas numa mesa jogando baralho na calçada, aqui as pessoas que colocaram esses toldos de plástico para não chover no varal aqui das roupas, como as pessoas circulam no espaço, olha que legal essa plantinha, mostrando o que as pessoas usam, o que não é o espaço projetado. Aqui é o caminho projetado, mas as pessoas usam esse outro espaço. Então, esses tipos de mapeamento que são super úteis, gente, para a vida inteira de vocês de projeto, tá? Esse aqui é do Carlos Nelson também, ele desenhando sobre o bairro, as pessoas jogando baralho na rua, né, atrás do caminhão, as crianças jogando futebol na rua, né? Então, essas coisas que às vezes o desenho mostra muito melhor que uma fotografia, que às vezes a fotografia é meio invasiva. Eu vou trazer, inclusive, uns desenhos, já mostrei para vocês, gente, que eu passei para outra sala, vocês já viram. Os desenhos do meu doutorado, que era sobre um bairro de prostituição, era muito melhor desenhar do que ficar lá, né, sendo invasiva, fotografando, né? E eu desenhava de memória, porque desenhar olhando também ia ser invasivo. Vocês já viram, não vou falar esse aqui, né?
plantinhas, como são úteis as plantinhas. O desenho da Caia eu também mostrei para vocês, do mestrado dela numa ocupação de moradia na Argentina. O uso de colagens, gente, é isso, misturar. Isso aqui é feito nos anos 70, tá? Essa colagem é um grupo de arquitetos muito legal, o Archigan, maravilhoso, a gente ama, né, Flavinho? E eles faziam nos anos 70 essas colagens, com revista, igual a Flavinha falou que a gente fazia, a gente recortava da revista e montava. Hoje em dia, com o Pinterest, vocês têm, assim, um repertório enorme de imagens para construir isso. Usar fotografias de bairro, bidimensional, e recortar, olha que legal esse recorte, que melhora a síntese, né? Às vezes a gente pega aquela foto do Google Maps, você vê tanta coisa que você não vê nada. Como ele recortou, ele consegue chamar atenção para alguns elementos que ele acha mais importante nessa fotografia, né? Você destaca uma arquitetura, destaca algumas ruas, ó. Aqui outras formas de mostrar também uma arquitetura, né? Então, separa um pedaço da arquitetura, ele usou esses balãozinhos para mostrar, né? Mas destacou da paisagem aqui, né? Urbana, alguns pedaços que ele queria mostrar, né? Desenho sobre fotografia, gente, outro recurso muito legal que vocês podem usar. Tira a foto e desenha em cima. É mais fácil, às vezes, de desenhar, porque já está a perspectiva montada na foto. Então, isso facilita vocês de desenharem em cima, né? Isso pode ser para pensar projeto também. Então, pensar uma intervenção. Aqui, vários exemplos, tá? A gente vai passar rápido. Isso é um projeto, por exemplo, né? É um projeto, mas a gente trouxe como referência gráfica para vocês, tanto para a aula quanto para o futuro. Mas pensar essa mistura de foto com colagem, com umas imagens de Pinterest aqui de escala humana, pronto. Mostrou aqui um projeto de agricultura urbana nesse bairro. Construiu, né? Aqui outras imagens que relacionam colagem, né? Desenho, fotografia, com várias imagens coladas. Sublinhar um espaço, isso é legal que vocês podem fazer. A gente está fazendo isso, né, Vanessa, lá na nossa iniciação científica, então sublinhando na foto do bairro coisas que a gente quer mostrar que mudou. O muro era pequenininho, agora o muro é enorme, né? Então você pode sublinhar algumas coisas na fotografia, um recurso super simples, mas que ajuda a entender também o espaço. Aqui é uma outra colagem com desenho, um mercado de rua. E aí tem vários aqui, gente. São exemplos para vocês se inspirarem, tá? De colagens diversas. Depois vocês olham com calma. Esse é do Archigan também. Nossa, tá sem legenda, desculpa. Esse é dos anos 70 que eu falei para vocês. É um projeto deles aqui, né? E eles criaram a ambientação desse projeto com colagens. Colagem e pintura, né? Aqui pintou o cabelo dela. Esse também é do Archigan, viu? Do mesmo... Faltou legenda aí, gente, mal. E olha essa colagem que demais. Né? Com uma colagem você constrói uma paisagem conceitual, mas que você entende, às vezes, mais sobre o lugar do que com outros recursos, com uma foto, assim, mesmo. Porque a foto tem um enquadramento, a foto, às vezes, você não consegue ver o que está atrás, porque tem uma coisa tapando, tem um carro estacionado e você não consegue ver a arquitetura atrás. Então, tanto o desenho, que você tira o carro no desenho, contra a colagem, são recursos para a construção de uma paisagem de um lugar que, às vezes, são mais potentes do que a própria fotografia, enquadramento, fechou. Que, às vezes, a gente tem aquela coisa do real, né? Mas a fotografia é o real, né? Tem essa coisa do verdadeiro. Mas não dá noção de estar naquele lugar, não dá sensação. Isso, às vezes, você passa com uma construção conceitual que dá a sensação de aconchego, ou no caso aqui de uma cidade cheia de prédio, né? E como é que você cria a sensação que você sente no lugar a partir de uma construção imagética? A Lívia levantou a mão. Pode abrir o microfone, querida. Eu percebi muito isso quando eu fui fazer negócio da casa da minha avó. Porque quando eu pedi foto para minha família, só tinha aquelas fotos da casa vazia. Não era a casa da minha avó. Aí eu tive que fazer o desenho e colocar, assim, porque eu percebi que tinha muita história nos objetos. Aí eu fui colocando por causa disso, porque não dava para representar a casa da minha avó só com aquelas fotos. Isso mesmo. Exatamente, exatamente. Inclusive, né, pegar os objetos, eu acho muito interessante, porque dá até para a gente brincar com escalas diferentes, sabe? Pegar um objeto significativo, né, que representa a casa da sua avó, e colocar na escala de uma casa também. Né? Que legal. Vocês poderem... Assim, a Didi está mostrando aí exemplos tanto de mapeamento, né? Então, a gente ir coletando esses fragmentos de cidade, de vivência na cidade,
quanto também essa colagem, né, esse painel semântico de todas essas ideias reunidas, né? Então, a gente pode fazer de tudo um pouco, né? Como vocês preferirem apresentar, né? Os fragmentos com escrito e tal, ou um grande painel semântico com tudo junto colado, que dê essa ideia, né? Então, a gente agora mesmo vai apertar um pouco mais vocês aí nessa criatividade, né? Agora, precisa ficar... Vocês veem, né, que por mais que o desenho seja simples, né, seja até rudimentar muitas vezes, ainda assim existe uma beleza, né? Existe essa simplicidade também que traz um pouco, né, da nossa vivência do lugar. Então, de novo, né, a gente reforça aqui o pedido de não sejam tímidos, né, se expressem mesmo, não tenham timidez ou não sejam autocríticos demais com o próprio traço, né? Eu acho que aqui a gente está aí para poder mostrar, né, para poder mostrar as nossas limitações e as nossas habilidades, né? Não, e o espaço de sala de aula é para isso, gente, para vocês experimentarem. É aqui que é para fazer isso, para quando vocês saírem da faculdade, vocês poderem, de fato, estar fazendo o trabalho mais para ser construído. Então, aqui é para a gente experimentar, para a gente poder, inclusive, como professora, auxiliar nas dificuldades de vocês. Então, se vocês não experimentam e ousam e tentam arriscar numa coisa que vocês não sabem fazer, é assim que se aprende, né? É tipo, aprende a gente vai aprendendo fazendo. A gente aprende a andar caindo, é tipo, né? Então tem que tentar. E aí a gente está aqui para ajudar vocês a não caírem menos. É isso para isso que é a faculdade. Então, é para experimentar mesmo, experimentem. Aqui, esse é o espaço para experimentar. Então, né? Fazer desenho de memória, fazer desenho indo até o lugar, né? Fazer um desenho a partir de conversa, né? Vó, como é que era tal lugar? Ela vai contando, vai fazendo o desenho, né? É assim que a gente também vai reconstruindo, né, essas memórias, reconstruindo. Teve uma colega de vocês que fez umas colagens super bacanas, eu acho que é na turma de vocês, que fez umas colagens super legais. E pode ser uma referência também para você. Desculpa, te cortei, né, Flá, que eu lembrei. Não. Como a gente já passou, né, do tempo de aula. Já. Eu só dizer, assim, né, esses instrumentos de campo, né? Então, assim, ter os caderninhos, fazer os desenhos, né? Fazer as anotações, né? Levar o seu caderninho, às vezes, assim, um pedaço de papel desse tamanho. Ó, isso aqui era um exemplo de uma fachada de prédio que eu vi na hora, fui desenhando, né? Esses tipos de coisas. Assim, depois eu escaneio esses desenhos e colo, mas, assim, muitos desenhos aqui, num caderno desse tamanho, é para a rua. É para sair desenhando na rua, é sentar, pedir uma aguinha ali na esquina e continuar desenhando, né? Eu acho que a gente, assim, como arquiteto, além do desenho de memória, né, o tempo que a gente puder captar, né, as coisas que a gente vive desenhando. Não sei se eu já falei aqui nessa turma, eu costumo desenhar muito na praia, a Didi já me viu desenhando na praia, né? Por isso, pelas vivências que a gente tem, né, na cidade. Eu comecei a desenhar na praia depois que eu mudei para uma cidade litorânea, né? Então, isso também vai marcando os nossos tempos, as nossas vivências, né? Como os nossos traços também vão mudando, né? Então, isso é muito legal. Acho que a gente está jogando isso agora no início do curso para que vocês adotem para a vida, né? Sem medo de fazer, meu desenho não é uma obra de arte, não importa, né? O seu desenho é a sua expressão do que você está vivendo. E é isso que a gente quer ver no resultado final desses trabalhos de vocês, né? Que a ideia,